como se aquilo terminasse e fosse um ponto final. Acabou esta palestra. Depois vem outra, amanhã tem mais, nos dias que se seguem também. O tempo, ele se compõe de etapas, e feliz daquele que aproveita melhor o seu tempo. Então, a doutrina espírita, através de diversas obras, mas uma em particular, na minha opinião, no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, ele diz lá sobre os cuidados pelo qual o nosso planeta foi criado. A Terra foi criada com muito amor. Imaginem vocês que a Terra, no seu primeiro momento, era uma bola de fogo. E hoje, olha o que nós temos. Tirando todas as imprudências do homem, nosso planeta foi constituído de um equilíbrio para que nós pudéssemos estar aqui vivendo hoje, nos alimentando, nos mantendo, nos sustentando, crescendo, aprendendo. A natureza, os animais, todo o ecossistema em harmonia, em equilíbrio inicialmente, para prover a vida a nós que estamos aqui buscando trilhar esse caminho de progresso e evolução. O livro nos conta que existe uma comunidade de espíritos puros, angélicos, escolhida pela divindade, que é responsável por todas as coletividades que fazem parte do universo, pois, como nós sabemos, há muitas moradas na casa de Deus, e cada uma delas constituída, como nós falamos, para abrigar diferentes categorias de espíritos, e criadas com esse mesmo cuidado. Diz o livro que essa comunidade se reuniu por 2 vezes nas proximidades da Terra. Na primeira, em relação a uma reunião para a constituição do nosso planeta. E na segunda vez, quando foi a vinda de Jesus aqui na Terra. Eles se referem a Jesus porque Jesus olha só que legal, ele é um dos integrantes dessa comunidade de espíritos puros, angélicos. Ele se refere a Jesus como o divino escultor da terra. Ele e seus trabalhadores cuidaram de preparar as condições do nosso planeta. Diz o livro que ele criou esse cenário que nós temos, tão belo, tão fortuito, tão produtivo, para que aqui se transformasse numa escola abençoada. Uma escola onde nós, colocados nessas situações de provas e expiações, pudéssemos o quê? Aprender e abrir o nosso coração para esse amor, para essa luz que o Evangelho de Jesus nos traz, o Evangelho de Jesus nos convida. Então nós não precisamos temer essas transformações. Nós precisamos inicialmente entender que elas acontecem naturalmente, porque elas fazem parte desse caminhar do progresso. Nós podemos cultivar em nosso coração a coragem e a esperança, porque se Jesus cuidou com tanta delicadeza, com tanta firmeza também, e pessoalmente de preparar a terra, Ele continua nos amparando até hoje, através da sua equipe de benfeitores que nos assiste, que nos inspira a valorizar a vida. Então nós não podemos achar que tudo isso que tem acontecido com o nosso planeta, ou mesmo que tenha acontecido com a nossa vida, nessas transições individuais que cada um passa, é fortuita. Que não há um cuidado, que Jesus e seus benfeitores não estão olhando por nós, nos ofertando os recursos para que nós superemos e caminhemos esses momentos de transição. No entanto, é necessário que cada um se conscientize de que a responsabilidade desse trilhar é individual. É necessário que nós estudemos acerca da vida, conhecemos o Evangelho que nos traz esse recurso de fortificação, para que nós, cada um de nós, consiga trazer ao seu coração essas ferramentas necessárias para trilhar esse caminho da transição. É importante que nós aprendemos, todos nós que estamos aqui, o que nos diz a doutrina.
Quando nós falamos assim, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, é porque nós acreditamos na continuidade da vida, da verdadeira vida que é na pátria espiritual. Nós acreditamos que Deus nos concede mais de uma oportunidade para reencarnarmos, para que a gente trilhe esse caminho, para que a gente cuide de melhorar as nossas imperfeições, cuide de corrigir os nossos erros, cuide de ser testado e constatar que nós conseguimos superar. Os Espíritos também nos dizem nas obras que muitos que estão na pátria espiritual estão regressando aqui na sua última oportunidade de tentarem aproveitar essa encarnação para o quê? Para melhorar o seu desenvolvimento moral e ter o seu lugar mantido, se nós podemos dizer assim, dentro desse novo ambiente que se configura o nosso planeta. Aí nós pensamos assim, poxa vida, nós estamos aqui agora, com todo esse conhecimento que nós temos, o que mais precisa acontecer para que nós cuidemos do nosso desenvolvimento moral? Quantas calamidades ainda vão ter que acontecer? Quanto mais a violência vai ter que falar alto para que a gente desperte? Quantos chacoalhões ainda nós vamos ter que ter para que a gente saia dessa posição de conformismo, de acomodação ou de inércia para continuarmos trilhando esse caminho de evolução? Será que nós vamos ter uma outra oportunidade de reencarnação dentro desse novo ambiente do nosso planeta? Se hoje fosse o nosso último dia, que bagagem nós levaríamos nessa mala para que quando nós chegássemos de fato nesse novo ambiente, será que lá dentro da nossa mala nós temos os recursos para fazer jus a essa nova morada? Não é uma mala composta dos bens materiais que nós adquirimos, mas do conhecimento, dos sentimentos, da emoção, dos novos pensamentos que batem a nossa mente e nos fazem avançar, não nos permitem desistir, nos fazem renunciar, perdoar, ter paciência, ter tolerância, ou seja, nos fazem vivenciar o Evangelho de Jesus. E será então que nós não podemos aproveitar esse convite agora? Como fez Paulo de Tarso, por exemplo. Nós não podemos dizer que ele estava numa posição cômoda ou inerte. Pelo contrário, ele era muito ativo, tinha muito conhecimento, mas estava numa posição equivocada. E a vida veio, deu um chacoalhão nele, não é? Quando ele encontrou Jesus à porta de Damasco, foi um baita encontro, se nós podemos dizer assim. Foi chocante, porque a luz imensa de Jesus, ele imaginava tudo, menos encontrar Jesus. O que será que nós vamos encontrar no dia de amanhã? Poxa, o encontro com Jesus, nós acreditamos que todos nós aqui, de alguma forma, já fizemos, ou estamos indo em direção a Ele, pois nós estamos aqui reunidos essa noite ouvindo um Evangelho, estudando, orando, fazendo uma ligação com Deus para melhorar a nossa própria vida. E ele encontrou Jesus, foi tão forte que ele perdeu a visão. E quem lhe restituiu a visão, para aqueles que gostariam de se aprofundar na história, se ainda não leram, o livro Paulo e Estevão, psicografia pelo médium Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, conta lá que quem lhe restituiu a visão foi a pessoa para a qual foi a mesma pessoa que ele estava indo perseguir quando ele estava na direção de Damasco. E aí ele para, reflete, porque é esse o convite, é um convite de reflexão. Reflete, pensa sobre a vida, viu que aquele encontro foi muito forte, falou alto ao seu coração e busca a transformação. Uma transição rápida assim? Não. Ele foi procurar ser mais introspectivo, foi se conhecer, foi estudar
as novas escrituras, as quais ele não conhecia. Ficou no deserto um tempo, para depois voltar fortalecido, para enfrentar tudo aquilo que ele mesmo, de alguma forma, criou. Aquela situação difícil, as pessoas a qual ele perseguia que se transformaram em amigos, os amigos que não eram mais amigos. E aí eu não vou contar também mais a história, porque aqueles que não leram podem contar. E aqueles que já leram conseguem reviver essa força que é o encontro com Jesus, com esse evangelho de luz e essa transição em nossas vidas. Por isso o convite da noite, quando nós falamos em transição planetária, não é um convite para que tememos, para que fiquemos com medo de sair de casa, com medo de mudar de cidade se for necessário, com medo de enfrentar as transformações, as transições, as mudanças da nossa própria vida. Pelo contrário, o convite da noite é um convite para que a gente possa reforçar no nosso coração todo esse cuidado que o Mestre Jesus tem conosco, para que a gente continue caminhando. Toda essa oportunidade bendita que é a nossa reencarnação, esse momento de agora, que nós estamos vivendo para melhorar. O bom ditado popular já diz, né? Por que deixar para amanhã se nós podemos fazer hoje? Mesmo porque a gente ainda não conhece o dia de amanhã. A gente conhece o que a gente pode colher do dia de amanhã em função do que nós estamos plantando agora. Mas não se amanhã teremos mais um dia para plantar. Feliz de todos nós se nós já tivermos, se nós conseguirmos chegar no dia de amanhã e um dia de cada vez. Então é um convite de reforço da presença de Jesus em nossas vidas, reforço de todo esse conhecimento que nós já temos, adquirimos até agora, não deixarmos ele guardado na gaveta e buscarmos aplicá-lo em nossa vida, porque nós somos capazes, temos amigos aqui na Terra, espirituais, que estão ao nosso lado, que endossaram a nossa vida porque sabem da boa vontade que vai no nosso coração. E um convite de autoconhecimento também, para que nós possamos olhar para dentro de nós, que é bem difícil isso, mas encontrarmos lá ainda as arestas que precisam ser aparadas. Se faltar-nos recursos, que possamos buscar onde quer que ele esteja, numa casa bendita como essa, por exemplo, num trabalho caridoso, como tantos que são colocados à nossa disposição, na melhora do convívio dentro do nosso lar, com todos aqueles sentimentos que o Evangelho nos convida, mas estamos lá, trabalhando essas arestas, lapidando o brilho que é a nossa vida, para que nós possamos estar lá, não é? Nos encontrarmos assim, quem sabe numa reunião como essa, dizendo assim, nós conseguimos. A vitória se fez presente em nossa vida porque nós nos esforçamos para isso. E nós acreditamos realmente que todos nós somos capazes de sermos merecedores desse planeta tão lindo que já é, não é? Que já grita pelos nossos cuidados. Aí imaginemos esse planeta envolto na luz, luz proporcionada por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, eu agradeço a atenção e fiquem todos com Deus. Obrigada.